Começando mais um episódio do podcast mais louco que vocês vão ver aqui nesse canal, afinal é o único, mas é isso aí. Do lado Desse esquerdo, canal. vocês têm, do meu lado esquerdo, vocês têm Ivo, dá um salve, Ivo. E aí, galera, E beleza? aqui embaixo você tem a convidada, a primeira convidada desse podcast, palmas para ela. É isso. Sinto-se orgulhoso. Quando a gente for famoso no mundo, você vai lembrar. Ó, eu fui a No mundo só não, em primeira. Salvador, pô. No mundo só não, em Salvador. Oxe. Pois é. Então a gente vai ter uma conversa com a Isabela hoje sobre um ponto que a gente já conversou um pouco, né? A Isabela é minha amiga, conheci recentemente, gostei dela pra caramba, porque eu convidei ela pra cá, achei uma pessoa que vai agregar muito. Então a gente vai falar sobre imagem corporal. A gente vai levar um papo, uma conversa tranquila aqui, e ela vai contar as experiências dela. E vamos lá, né? Isabela, eu gostaria que você começasse falando como é que foi sua infância e adolescência? Quando que começou, assim? Tipo, você pode ir contando de onde você veio, que eu não sei se você nasceu aqui em Salvador e tal. Você vai contando onde você nasceu e tal. Um pouquinho da história de quando você era uma Isabelinha só. E aí a gente vai entrando no assunto propriamente dito, né? Então, fique à vontade. Então, eu tenho 24 anos e eu nasci lá em Candeias, que é um município aqui da região metropolitana de Salvador, fica mais ou menos a uns 50 quilômetros. E o que acontece? Desde que eu nasci, eu tenho acho que um dos primeiros registros, assim, quando no aniversário de 1 ano, eu já era uma bolotinha, literalmente. Se você vê a foto, você fala assim, botar uma bola e a criança do lado, ninguém sabia distinguir quem era quem. E sem nenhuma... Só um minutinho, esse barulhinho é aqui ou é aí? Vocês estão ouvindo? Eu acho que é aí. Eu tô ouvindo, não é no meu, não. Pronto, era no meu. Parou. E aí não sabia distinguir, mas não havia, até então, uma explicação, né? Porque no interior, uma criança gorda é uma criança saudável. Então, que bom que era gorda, porque estava se alimentando bem, a mãe tinha um leite forte, e é isso que importa. Só que aí a criança cresce. E a criança cresce nesse mesmo ritmo, e aí começam a aparecer os problemas, né? No meu caso, nunca tive nenhum problema de saúde relacionado à obesidade, nem a nenhum outro tipo de doença associada. Nenhuma comorbidade, né? Exato, mas sempre tive um problema associado à imagem. E interessante que não era a minha percepção, mas a percepção das outras pessoas sobre a minha imagem. Então, desde muito nova, eu lembro que eu tinha 4, 5 anos, já existiam algumas comparações assim, com a minha prima. Eu tenho uma prima que tem a mesma idade que eu. A minha mãe e a minha tia, elas se engravidaram praticamente juntas. Eu nasci em agosto e a minha prima nasceu em setembro. Então, crescemos quase como irmãs. E qual era o problema? Que ela era magra e eu era gorda. Então, havia sempre essa comparação, né? Nossa, por que você não é magra como a sua prima? Olha como sua prima é bonita e nananana. Como se a beleza... Na verdade, dois problemas, né? Como se crianças devessem se preocupar com a sua imagem de beleza aos 4 ou 5 anos de idade. Não sei porque as pessoas acham que isso é relevante para uma criança, mas também pensando que para ser belo e para ter um corpo belo é preciso ser magro. Isso me acompanhou o resto da minha vida, né? Por algum motivo, eu criei assim uma espécie de... Quando for para eu parar de falar, você fala, senão eu vou falar para cima. Eu criei uma espécie de escudo, né? Uma carcaça, na verdade, que me protegia desse tipo de comentário, que era principalmente a dedicação aos estudos. Então, eu percebi desde muito nova aqui na escola o melhor caminho para lidar com as pessoas que me chamavam de gorda era sendo mais inteligente do que essas pessoas. E eu fiz isso a minha vida inteira. Então, desde a primeira... eu troquei de escola praticamente todos os anos da minha infância. Eu nunca estudei mais de 2 anos na mesma escola, para vocês terem uma ideia. Caramba! E sempre era o mesmo padrão. Eu chegava na escola nova, e aí E no interior é engraçado, porque no interior, mas na maioria das escolas, as crianças passam a maior parte da sua vida na mesma escola. Sim. Então, eu sempre era a criança que chegava. Uma das poucas que chegavam. Então, já tinha esse agravante. E aí, até as avaliações da primeira unidade, ninguém era meu amigo, eu era gorda da sala, eu era obesa, bolinha, e todos os outros nomes aí que se referem a pessoas gordas. Até que viam as notas das primeiras avaliações e eu sempre tirava as maiores notas da turma
E os professores sempre falavam: nossa, essa menina nova que chegou, ela é muito inteligente, não sei o quê. E aí, por interesse, o pessoal começava a colar comigo. E não dá para você tentar ser amigo de uma pessoa fazendo bullying com ela. E aí acabava o bullying. Então, eu sempre sofria bullying nos 3 primeiros meses da escola e depois passava. Isso foi, de certa forma, muito bom para mim, porque eu provava para mim e para as outras pessoas que a beleza, ela não está só associada ao corpo, né? Porque muita gente acaba também achando uma pessoa atraente ou até bonita mesmo, porque se interessa pela conversa, porque percebe que a pessoa tem outras qualidades. E eu acho Até que durante toda a porque, minha vida, sim. até porque tem aquela frase, né, que tipo, a beleza ela dura os primeiros 15 segundos. Se você não tiver mais nada para oferecer, Sim. Acho que durante toda a minha vida eu acabei tentando provar para as pessoas que eu era muito boa em muita coisa para superar o problema de não ser bonita porque era gorda. Isso foi muito bom para mim, porque acabei ficando boa em muita coisa mesmo. Eu. E valeu super a pena. Mas a motivação, eu acho que essa é a questão. Porque senão a gente romantiza esse discurso. Para você lidar com bullying é só você ser boa em tudo. Mas, na verdade, Não, sim, pode continuar. Pode continuar. só para concluir, a motivação ela é muito dolorosa, né? A motivação para você fazer determinadas coisas, mesmo que essas coisas tenham uma boa intenção e que essas coisas vão te gerar bons resultados, ela é muito cruel. Porque ninguém deveria ter que provar para ninguém que é bom em alguma coisa, simplesmente porque a pessoa, simplesmente porque a pessoa tem já um preconceito, um pré-julgamento de que você não é capaz, ou de que você não, sei lá, de que você simplesmente não... capaz é a palavra perfeita. Eu queria encontrar outra tipo, palavra melhor Sim. do que capaz, mas não tem. É literalmente. É, A pessoa olha para uma pessoa gorda e ela fala: ela não é capaz de fazer exercício físico, ela não é capaz de ser inteligente, ela não é capaz de ocupar um cargo de liderança, ela não é capaz de fazer determinadas coisas, porque o gordo está muito associado ao preguiçoso, sim. né? Então, provar para o outro que você não é isso, né, que ele está errado, que o estigma que foi colocado nele e o estigma que a sociedade reproduz está equivocado, é muito ruim. Porque até você cresce com porque essa pressão, né? rapidinho aí, Ivo vai É, falar. Só falar um negócio rapidinho aqui. Até porque essa questão que você falou aí de que tipo, você se aperfeiçoou numa área para poder, entre aspas, compensar outra área que seja, é como se você estivesse tendo que desenvolver uma capacidade porque meio que para compensar a incompetência de outras pessoas. Tipo, o problema é que eles tinham um problema de, como é que eu posso dizer? De empatia. No mínimo é um problema de empatia, de você não conseguir entender que, tipo, beleza, acontece aquele negócio, ela é diferente, mas ela é diferente. Ponto. Ela continua sendo uma pessoa com as mesmas capacidades, as mesmas qualidades que você, no final das contas. Sim. Entendeu? caramba, eu nunca tinha parado para analisar a minha vida nesse ponto de vista, mas se eu for parar para analisar, é a mesma coisa que Isabela, velho. Porque José sabe, velho. Quando eu era criança, eu sofria bullying pra caramba, velho. Porque hoje em dia eu tenho estrabismo, só que é pouco, digamos assim. Eu fiz 2 cirurgias e aí melhorou. E eu era exatamente essa pessoa, velho. Eu era a pessoa que estudava pra caramba e todo mundo colava em mim porque eu era inteligente. E aí aconteceu isso pro resto da minha vida, lógico. Aí chega a parte da adolescência. A adolescência você sofre pra caramba. Nossa, velho. Aí o povo fala, você falta chorar. Adolescência é foda. Aí depois você esquece. Só que, como a minha infância e minha adolescência foi justamente isso, não, eu tenho que. Na verdade, eu nunca pensava dessa forma. Eu estudava porque, sei lá, eu gostava de tirar nota boa, digamos assim. E aí, isso fazia as pessoas se aproximarem de mim. E aí, graças a isso, eu, sei lá, consegui fazer muita coisa que, pro meu círculo social de amigos e parentes, é um pouco a mais. Tipo, eu e o José chegou na UFBA. Tipo, é E uma sai de uma coisa que, cidadezinha de 10 mil habitantes, é coisa pra caramba. Pra vocês sim, terem uma e, ideia, rapidinho, Igor, sim. na minha última escola, onde eu cursei o segundo e o terceiro ano, fazia 20 anos que nenhum aluno entrava na universidade pública. Quando eu entrei na UFBA, todos os professores que já trabalhavam lá há muitos anos, eles ficaram tão surpresos, assim, professores que já tinham 30, 35 anos concursados no estado, que nunca viram, que nunca tiveram a oportunidade de ter um aluno na universidade.
E eles ficaram assim, nossa, você realmente... É louco isso, né? Só um parênteses. Eles falam, nossa, você é Pois é. E extraordinária, não aqueles sei o outros quê. arrombados ficaram tirando seu sarro, não entrou. Não, e nessa escola, Sofia, nessa escola, nessa última, não funcionava muito essa lógica de ser inteligente, porque lá existia a lei do esforço mínimo. Então, por exemplo, eu fui a primeira aluna da história da escola que fechou a prova de física. E aí a professora falava assim, né, mas a prova de A física professora era... ficou com raiva. A prova era muito fácil, vocês não estão Sim. entendendo. Qualquer pessoa com qualquer Ah, é conhecimento tipo os raso em professores que física faziam a lei do esforço mínimo, né? fecharia. Não, os professores faziam e os alunos também faziam, né? Os alunos faziam a lei do esforço um pouco mais mínimo do que o mínimo normal. E aí, o que é que Um rolava? pouco menor do Ninguém que nunca... o mínimo, o E esforço tinha deles. um pouco mais Caralho. mínimo. E qual a questão? É que quando um aluno faz uma prova e não tira 10, o problema é o aluno. Mas quando todos os alunos não tiram 10, o problema é o professor. Né? Então, eles sempre colocaram a culpa deles não tiraram nota boa em física na professora. Aí eu cheguei e tirei nota boa. E Mano, ela isso... disse, mas já que vocês estão dizendo que o problema sou eu, porque tem essa bela garota aqui que consegue. Se ela consegue, vocês também conseguem. E aí eu virei um grande bandicoreiro nessa escola, todo mundo me odiava, porque até então todos os professores aceitavam aquele nível mais baixo, que eles já tinham decidido que era só aquilo que eles iam entregar. E aí eu aumentei o sarrafo, né, da escola, e aí eles não gostaram, rapaz, assim, essa escola foi pesada, assim, graças a Deus foi a Era uma última treta, turma. velho. Vou chegar nessa escola e falar assim, Não, eu eles me conheço... ameaçavam, diziam que ia me apedrejar na Caramba. saída. Meu E era Deus do assim, céu. essa gorda, a gente vai meter bala nessa gorda. E não sei o que, eu Misericórdia. dava tanta risada. Eu achava tão É muito bom ver tu falando desse jeito, velho. Falando disso, tipo, no tempo, beleza, eu sofria e hoje em dia eu vejo como isso sendo engraçado. Porque é exatamente isso. As pessoas me chamavam, hoje torto, não sei o que lá, e eu ficava, ai meu Deus, hoje em dia eu olho pra trás e vejo, velho, era engraçado demais. Só eu que sofria. E tudo, mesma coisa. É Só eu muito que bom ver sofria. isso. É muito bom ver isso, que as pessoas passam pelas coisas, mas supera, pelo menos, tipo, a Sim. gente superou. É. Mas não é com todo mundo, velho, porque, tipo, eu conheço pessoas de 30, 40 anos que se você falar um defeito dela, não, acabou o mundo, tá ligado? Velho, primeiro que eu, vou falar um negócio aí que eu vou chegar nessa escola que Isabela estudou e falar lá, eu conheci Isabela, tá ligado? Não mexe. Isabela é foda. Não, sim, só um adendo. A gente falando que sofreu na infância e tal, mas José, velho, o bicho parecia um boneco quando era menino. Aí não sofreu nada, não tem o que falar, não. Ele tem o privilégio, né, da É, perfeição. Pera aí, assim, vamos lá, sei lá, acho que até os... os Sei lá, 13. porque eu mudei muito na minha vida, tipo, eu Mudou, velho. mudei não só de aparência, mas eu mudei mentalmente muito, tipo, o que acontece? Não, Eu sempre brinquei com todo mundo, velho, sempre, e eu acho que tem uma noção, que eu sempre brinquei com todo mundo, mas primeiro, no caso dele tem um viés que ele é meu sobrinho, então eu sempre, todos meus sobrinhos, todos meus parentes, velho, eu vou proteger, tipo, tá ligado? Pra caralho, eu vou meio que blindar, sabe? Blindar de uma certa forma, porque eu sempre chego nele também e falo a real, tipo, o que é que ele tem que fazer pra poder resolver problema, tipo, de escola, de relacionamento, quando já é mais adolescente e tal, sempre. Mas com relação aos outros e a idiotice que os outros falam, eu sempre vou proteger eles. Mas eu sempre brinquei com todo mundo, só que eu nunca vi a brincadeira, eu nunca tinha visto essa mentalidade que tem hoje de tipo assim, se todo mundo não tá rindo, a brincadeira não é válida. Isso não é 100% certo, mas tem o ponto de que existem brincadeiras que você faz com a pessoa e brincadeiras que você faz para as pessoas. Aí, tipo, eu sempre fiz brincadeiras que todo mundo fosse rir. Sabe? Eu nunca fiz uma brincadeira que eu acho que eu ia magoar alguém, cara. Porque eu achava idiota. Eu não gostava. E tanto que a grande mudança que teve na minha vida, meio que da infância para a adolescência, foi que eu saí de um grupo de um grupinho de amigos para outro. Eu era de um grupinho até o ensino fundamental 2, então no ensino médio esse grupinho começou a fazer as brincadeiras que eu não gostava e tal. Eu entrei no grupo dos nerds e fiquei lá. Eu nunca fui nerd. Tipo assim, se você... Mano, eu ia pra rua, ia pra festa, nunca fui nerd. Mas eu gostava de ficar com eles, porque eles eram fiéis pra caramba. Isso é uma coisa importante. Tipo, eles nunca iam falar uma coisa das suas costas sobre você. Até hoje eles são meus amigos, sabe? Confio pra caralho neles. E eles nunca iam fazer uma coisa
baseada no sofrimento de outra pessoa, tá ligado? Que é essa brincadeira de você falar da imagem corporal ou de algum problema, por exemplo, da mãe que é divorciada, ou da mãe que trabalha com isso, ou do pai que é um alcoólatra, que seja, são brincadeiras que vão afetar aquela pessoa. Eu nunca fiz, nunca aprovei, e também quando tinha um cara, por exemplo, que queria essa ideia americana de valentão da sala, sabe? Que tem também no Brasil, tem esses caras que folgados, querem bater nos outros. Quando surgiu um cara desse na minha sala, eu juntava mais 3 caras, dava uma surra nele e resolvia. Tá Maria, nunca tinha valentão na minha sala. Nem tudo se resolve no diálogo. Que bom que tem violência, né? A diferença é que uma briga entre crianças é uma briga ninguém dá ousadia. Isso, pô. Porque, tipo assim, eu tava falando com meu irmão esses dias. Um soco de uma criança não causa 30% do estrago que causa um soco de um adulto. Uma coisa, tá ligado? Briga de criança vai ali, 10 minutos, resolveu, pronto. No outro dia já tá amigo de novo. Já tá jogando Beyblade junto, na game, na lan house. É isso, pô. Igual briga de irmão também, hein? Irmão briga no outro dia. Ei, bora jogar um Play 2 ali, nós dois? Bora, pô. No outro dia, não. Meia hora depois. Meia hora depois. Irmão é meia hora. Quer um cara comendo um negocinho. Engraçado. Quer um pouquinho, não? Falarem de irmão. Desculpa, Marçal. Vai lá. Porque eu falei da minha prima, mas acho que meu irmão era pior do que minha prima. Que era meu irmão. E era sempre magro. Minha prima eu via só no final de semana, mas eu tava com ele todo dia. E é engraçada a minha história com meu irmão, porque ele é um ano mais velho, mas meu pai esperou eu completar 2 anos e meio para poder colocar os dois na escola juntos. Então, eu entrei no tempo certo, mas ele entrou um ano atrasado. Sim. E meu pai achava que não vou botar um filho primeiro para depois botar outro, não. Você vai atrasar em um ano para entrar com sua irmã. E aí entramos juntos. Democracia, e ele era o magro. E, engraçado essa questão da imagem, né? Meu irmão, ele não é só magro, ele é magro, branco e loiro. Então, sempre ficava uma coisa assim. Quando os professores percebiam que os nossos nomes eram iguais, vocês são irmãos? É do mesmo pai e da mesma mãe? E aí, meu irmão ficava muito feliz, porque ele entendia, né, que a questão é que ele era mais bonito do que eu. Ele ficava feliz. Pai e mãe. Mas a gente estava na rua, o olho do meu irmão é muito verde, a gente estava na rua, assim, passando, e várias vezes isso aconteceu. De alguém parar assim e falar, nossa, que olhos lindos, não sei o que, e aí olhar pra mim, vocês são irmãos, é? Por que seu olho também não é verde? E aí, na escola, meu próprio irmão incentivava o bullying comigo, viu? Não, sim, velho, irmão tem muita... Meu irmão, eu só não vou falar aqui pra não dar ideia. Porque se eu contar pra vocês os apelidos que esse menino botava em mim, e aquelas coisas que rapaz, que criatividade do cão, velho. E aquelas coisas que só o seu irmão sabe sobre você. Aí ele fala, que é pra todo mundo ficar sabendo. Tem uma minha que eu não vou falar aqui, porque é uma coisa meio que não dá pra perceber. Mas meu irmão sabe. A pior coisa que meu irmão fez na minha vida, tinha um menino, o nosso vizinho, que eu era apaixonada por ele quando eu era criança. E aí, um dia, né, tá eu e ele brincando na rua, muito pequenininho, o menino passou. Aí ele gritou, não sei quem, Isabela é apaixonada por você. Isso. Famoso estraga esquema. Aí tu falou assim, meu Deus, você acabou de estragar o meu esquema com um cara que podia ser meu futuro ex-namorado. Não, e o pior você não sabe. É que isso ainda tá ali no nosso tema, porque a imagem que eu tinha de mim era que mesmo criança, né? Eu nem era adolescente ainda nessa época, mas mesmo criança eu tinha a noção de que eu não era bonita para esse menino que eu era apaixonada. Porque ele tinha exatamente o padrão do meu irmão, né? Magro, principalmente magro. E assim, eu passei muito tempo da minha vida acreditando que eu não era bonita o suficiente para quase homem nenhum. Simplesmente porque eu era gorda, né? Porque como tá muito ligado, né? Como tá muito ligado ser bonito ao ser magro, parece que invalida. Quando você é gordo, não dá para ser bonito. Então, como eu era gorda, eu pensava, então eu não sou bonita. Se eu não sou bonita, eu não tenho como me relacionar com os meninos bonitos. E aí, eu sou muito foda, né? Porque eu comecei a me apaixonar pelos meninos feios. Porque eu falei, se não vai... Baixou o padrão um pouco, né? Vou baixar o padrão aí. Aquela coisa, feio é demais por bonito, bonito demais pros feios.
E eu poderia ter passado minha vida toda ouvindo que eu era quero feia. não me quer, quem me quer não vou querer também. Olha, eu poderia passar minha vida toda ouvindo que eu era feia para um e outro, mas na verdade eu fiz o contrário, né? Porque veja que interessante. Como para mim a minha estratégia para lidar com a imagem era apresentando outras características, eram exatamente essas características que eu buscava nas outras pessoas. Então, assim, eu sempre queria me relacionar com homem que fosse inteligente, sempre queria me relacionar com homem que tivesse tipo assim, esperteza, que fosse uma pessoa que conseguisse fazer várias coisas, que trabalhasse, que estudasse, que fosse uma pessoa determinada. Então, assim, tinham várias habilidades e competências que para mim eram importantes que eu buscava nas outras pessoas. E isso, de certa forma, é até, não vou dizer revolucionário, mas poderia ser... Eu acho que se mais pessoas pensassem assim, a gente poderia até ter uma sociedade melhor, né? Porque ao invés da gente julgar a pessoa simplesmente pela estética, a gente começa a julgar a pessoa, de fato, pelo que ela é. E é muito mais fácil você se apaixonar por alguém quando você se apega a esse tipo de coisa do que só a imagem. Sim. Né? Essa questão de autoaceitação física e corporal e aceitação social, a gente fala, não, é de pessoas gordas, pessoas negras, enfim, qualquer... Mas existem muitos pequenos detalhes que às vezes a pessoa tá fora do ciclo social, entendeu? Por exemplo, você vê um cara... A gente vê isso quando a gente é adolescente, que na adolescência você percebe tudo de defeito de pessoas que até você exclui, porque adolescente é isso. Não sei, um cara que tem um orelhona assim, aí o povo já fala, pô, esse aí não vai andar com nós, não. Que usa óculos, que usa aparelho, que então, tem um deficiência no mindinho. Sim, gago. Tudo, velho. Então, é muito complicado essa questão de aceitação social e de autoaceitação física. E é muito bom ver pessoas que superam isso, entendeu? Porque, como, tipo, eu e Isabela, José não foi bonito. Eu vou falar sobre errados até certo nem ponto. devia estar aqui nessa conversa. Vou falar. Não, agora eu vou falar. Eu tô achando que ele nem deveria estar aqui. Fala aí que depois eu vou falar. Seria bonito demais. Estão querendo me limar aqui nessa live aqui. Porque tem pessoas que tá, o cara tinha um certo defeito. Defeito não, né? Enfim. E ele não era aceito socialmente adolescência e infância. Só que a pessoa passa para a fase adulta, onde a maioria das pessoas não ligam mais para isso. Pelo menos eu imagino. Começa a ligar para assim. o que você tem. Não, e aí ela continua ligando para isso, mesmo sendo adulto. Vai começar a ligar para o que você tem. Se você tem carro, se você tem... É complicado, velho. E é muito bom ver pessoas que superam isso, de fato, entendeu? Que às vezes, por exemplo, eu às vezes ficava com vergonha de falar com outras pessoas ou de ficar em grupo de amigos pelo defeito que eu tenho ainda. E, pô, velho, hoje em dia eu tô cagando. Se a pessoa não quer falar comigo, não quer me dar ousadia, os outros vão querer, e aí ele que se dane. Vou falar aqui. Acho, Ivo, que você só deveria trocar defeito por característica. Sim, não, eu falei defeito entre aspas. O termo, quando a gente para observar a própria etimologia do termo defeito, é literalmente aquilo que falta, né? E não falta nada em você, na verdade. Você tem tudo. Sim. Então, você pode não ter dentro de um padrão que é esperado. Sim. Né? Que alguém chegou e falou assim, vamos definir que daqui até aqui vai ser o padrão normal. E aí, quando você não está dentro do padrão, você fala assim, defeito. Na verdade, não, é uma característica sua. Da mesma forma como eu acho que ser gordo é uma característica minha, como qualquer coisa que seja físico, são características nossas, né? Mesmo pessoas que nascem, sei lá, sem uma perna, sem escutar, sem falar. Hoje a gente já discute muito essa questão do termo deficiência, né? Sim. Porque, na verdade, quando você tem, por exemplo, quando eu tenho uma mão e eu perco, ela faz falta. Mas quando eu nasço sem ela não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas, espera aí. Eu vou falar uma coisa e depois eu vou falar mais duas coisas, se não for ficar muito chato. Mas, enfim. O termo deficiência, etiologicamente falando, ele não seria, tipo, falta de eficiência dentro de um determinado aspecto? Se você pensar... já vou falando aqui, eu falo de coisas que ninguém quer falar. Se você pensar num cara que não anda, ele é deficiente na locomoção. Isso só não quer dizer que ele é menos pessoa do que você. Ponto. São duas coisas diferentes. Querendo ou não, ele tem um problema de locomoção.
Ponto. Se o termo Mas deficiência estiver ligado a isso, beleza. Mas isso é muito relativo. Porque a gente vai adotar qual parâmetro para dizer que essa pessoa tem uma dificuldade? O nosso parâmetro, enquanto pessoas normais, certo? Mas você tem que pensar que as pernas foram feitas para andar. O homem foi feito para andar sobre duas pernas. Certo, mas veja, uma pessoa, é que assim, uma pessoa, quando ela já nasce com uma característica dessa, Sim. acredite, para ela isso não vai fazer diferença. Porque ela nunca experimentou viver dessa forma. Então, por exemplo, uma pessoa que é surda e nasceu surda, você não tem como falar para ela, nossa, como você sofre por nunca ter escutado nada? Porque ela nem sabe, ela nunca escutou. Então, essa é a maneira como ela vive. Só que o capacitismo, né, que é isso que nós temos, de achar que uma pessoa que não tem o que temos é deficiente disso. Né? Na verdade, isso é uma percepção nossa, não da pessoa. Sim, e mas esse é o problema. Sim, mas o parâmetro também não pode ser a pessoa, ou para cada pessoa. Eu entendo que é o seguinte, primeiro, acho que a gente tem que desvitimizar as pessoas de um ponto de vista. Se ela tem de fato ali, ela nasceu paraplégica, não consegue andar, isso não significa que ela não vai conseguir fazer o que ela quer fazer, esse é o primeiro ponto. Isso não a limita de ser bem-sucedido em diversas áreas e ser uma pessoa feliz. E a outra coisa, se eu, por exemplo, se eu tivesse nascido paraplégico, não tenho nada para fazer com relação a isso, foda-se. Beleza, eu sou deficiente, eu não consigo andar, mas eu faço coisa pra caralho. Eu acho que o primeiro ponto que você tem que entender é esse. Porque será que eu preciso me ofender tanto por me chamarem de uma coisa que eu realmente... Porque isso não tem a ver com a minha índole. Sabe o que é que eu me ofenderia? Que a gente não tem... Marcelo, a gente não tem, desculpa eu te atrapalhar, mas a gente não tem como definir o que vai ofender a gente quando a gente não está nessa posição. A gente pode falar do que é que poderia ofender se você estivesse na posição. Se você não está nessa posição, não tem como você falar. Mas se eu ficar pensando que eu só vou poder falar uma coisa que vai ofender, que vai ou não vai ofender ninguém, eu não vou poder falar nada. Porque cada um pode se ofender com qualquer coisa. Com coisas que não são legítimas. Isso que o José falou é uma coisa muito séria, velho. E de fato assim, por exemplo, você com seu irmão, com sua família em um relacionamento, enfim. Uma coisa que você fala ali, pra você é a coisa mais insignificante do mundo. Você falou aquilo e esqueceu, mas às vezes a pessoa se magoa muito e às vezes você se põe nesse lugar. A pessoa fala uma coisa contigo e você se magoa, só que pra ela só falou uma coisa, entendeu? Então, mas e se eu crivo pra magoar alguém? Complicado. Mas entenda que se o crivo pra falar uma coisa for aquilo ser passivo de magoar alguém, eu eventualmente não vou poder falar mais nada. Não porque você vai continuar podendo falar bastante coisa ainda, porque tem um monte de coisa pra falar. Agora, eu acho que, assim, esse discurso de eu não vou ter nada para falar, é impossível não ter nada para falar, porque a gente sempre tem alguma coisa para falar. Inclusive, quando a gente tenta falar menos sobre o corpo do outro, a gente começa a pensar em outras possibilidades. Foi o que eu falei nesse instante, né? De aí ter ampliado minhas habilidades, simplesmente porque eu não queria ser limitada ao fato de ser gorda. Então, tipo, você... Então veja, calma. Então veja como você começa... se eu não me engano, o Zoom só pode gravar 40 minutos. Só pode ter a reunião. A gente pausa e faz outra gravação. Mas tá em quanto tempo? Pera aí, exato. Olha aí alguém quanto tempo tá. Tá perto. Deve estar em 30 e pouquinhos minutos. Eu posso pausar aqui e começar de novo. Acho que é o mais certo fazer. Stop. Pera aí. Comecei de novo. Eu acho que tu teria que fechar e começar uma nova chamada. Não, tipo, mas vamos indo. Se não cair... Se cair, a gente volta no lugar. Se cair, a gente volta. Tem um ponto que eu gostaria de falar, que é... peraí, Ivo, deixa eu só concluir meu raciocínio. Tá. Então, como eu estava falando com o Marçal, existem outras coisas que a gente pode falar para além das características físicas das pessoas, né? Ponto. Não tem como nós definirmos o que vai magoar o outro ou não, senão ele mesmo. E é muito importante que a gente, de fato, escute o que é que está magoando o outro, porque assim não custa... Se eu digo para você, eu não tenho problema nenhum, e vocês já perceberam isso, com o fato de ser gorda. Mas se alguém diz para mim, Isabela, você é gorda. E para mim, isso dói. Custa a pessoa não me chamar de gorda? Eu falar, olha, eu não gosto quando você me chama de gorda, então a partir de hoje não me chama mais de gorda.
Então, Não, a partir do... Eu acho que Fala. isso é válido. Isso é válido. Quando você diz que, lógico que isso é uma coisa que ninguém fala assim pra ninguém, a não ser que seja muito amigo, muito íntimo. Ah, você é gorda. Ninguém sai falando isso para as pessoas gordas na rua ou desconhecido. Fala, Mas Ivo. Claro que fala. não. Você sabe que eu já ouvi na rua? Hum, Tô na rua correndo. Olha lá a gorda correndo. Corre, ah, gorda. é complicado, velho. As pessoas É, falam o tempo todo. o, o ruim disso, que tu falou, a questão corporal eu até entendo. Tem coisas que você, enfim, pessoas com sanidade mental não vai estar chamando as pessoas por aí de gordo. E aí, mas aí entra num outro caso que tu falou, não, mas se eu não gosto, não pode falar comigo, não fale comigo, porque eu falei que eu não gosto. Mas existem outras coisas ofensivas além de falar do corpo. Por exemplo, uma pessoa tem uma atitude que, enfim, para ela é uma coisa normal e você não gosta. Entendeu? Então, você tem que pensar também que você não pode limitar as pessoas de falar coisas. É isso que eu tô falando. Porque, sim, é isso. Tipo assim, Deixa eu voltar no tema que a gente tava falando. Enfim, não sei se. Mas dá pra pegar a linha de raciocínio ainda. O bom de você superar tudo isso, a melhor coisa pra mim é isso. Quando você tá em um grupo de amigos, que todo mundo já passou dessa fase de estar esculhambando, enfim, falando mal de outra pessoa, é gordo, tem o olho torto, tem a orelhona, tem o narizão, enfim. E você tá em um grupo de amigos que pensa assim, e chega uma pessoa só que pensa desse nível ainda. Não, aquela é gorda, não sei o que lá, velho. A pessoa fica o cara no chão. Quando ela fala e ninguém dá ousadia, você fala assim, beleza, e aí? Aí a pessoa fica. E pra mim isso é a melhor forma de fazer com que pessoas desse jeito parem de fazer isso. Porque ela vê que quando ela fala isso, ela quer atenção, velho. Quando ela fala, não sei quem tem tal defeito, ela quer atenção pra ela. Tira a atenção do outro e bota nela. E quando ninguém dá atenção pra ela perde o chão. Pô, velho, eu falei que eu fiz uma piada aqui e ninguém riu, sabe? sim, Eu então, acho que determinados comentários, eles já são feitos com o intuito de realmente atingir a pessoa, né? É o que você está falando. Só que aí, quando não atinge, ela fala, não deu certo. Mas também não dá para descartar que a pessoa não está ali, talvez mal intencionada, a falar determinadas coisas. Sim. eu queria deixar claro aqui, porque Ivo chegou perto do que eu queria falar. Tipo assim, tem coisas que obviamente vão machucar e ponto. Mas pra mim, o simples fato de eu dizer que aquela pessoa é uma pessoa que tem deficiência, não é uma coisa que deveria machucar ela. Porque tem uma linha entre coisas que vão machucar você e tem coisas com as quais você vai se machucar. Porque se eu parar pra pensar, por exemplo, num filho que perdeu a mãe engasgada com sorvete de flocos. Aquele filho pode ser que ele nunca mais queira ouvir a palavra sorvete de flocos. Eu vou ter que parar de falar sorvete de flocos? Eu não posso também ter a minha liberdade de falar o que eu quero cerceada pelo simples fato de que pessoas passaram por coisas as mais diversas possíveis na vida. Se eu tenho 50 pessoas na minha frente, cada uma tem uma palavra que eu não posso falar. Pô, já são 50 palavras que eu não posso falar. Mas a E uma questão, coisa é uma coisa, Marcelo, outra não coisa é é outra coisa. palavras que você não deve falar, é palavras que Foi o que você eu deve quis falar dizer. sobre o outro. Não, mas querendo ou não, uma Porque pessoa com existem deficiência é o outro. Quando eu falo assim, vagas para pessoas com deficiência, vagas para PCD, são para pessoas com deficiência. Agora você vai você vai parar, poxa, ele me chamou de pessoa com deficiência. Ou você vai entender que ele é uma vaga de emprego para você e que te chamar de deficiente é uma coisa. Agora te chamar, por exemplo, de aleijado é outra coisa. Aí é um insulto. Sim. Deficiente é uma categoria. Eu acho assim que essa discussão ela é um pouco mais profunda do que a gente está tratando aqui, principalmente por conta dos termos, né? A gente sabe que existem os termos legais e a gente sabe que existem os termos, digamos assim, sociais, aquilo como vai ser social, aquilo que vai ser encarado socialmente. Por exemplo, legalmente, isso a gente estava conversando outro dia, né? Legalmente, pelo IBGE, tem lá branco, amarelo, preto, pardo e índio. Legalmente. Sim. Talvez se você chamar uma pessoa de preto, ela não vai gostar, ela se sinta ofendida. Só que a Sim. questão não é, ela não se sentiu ofendida porque você chamou ela de preta. Ela se sentiu ofendida porque a palavra preta, dentro do que ela entende, vai possuir um contexto histórico onde sempre foi associada a algo pejorativo ou a algo que simplesmente era ruim, por conta da discriminação e do racismo que está na nossa sociedade. Então, veja, não é o termo em si, mas é a história que o termo carrega. Em relação à deficiência, é a mesma coisa.
né? O termo deficiência, ele, dentro, como você citou, por exemplo, o PCD está lá, vagas para PCD, ou dentro da Constituição, né, vai ser tratado dessa forma. Agora, se eu tenho um movimento, como, por exemplo, o movimento das pessoas com deficiência, que eles vão se juntar e eles vão falar assim, poxa, esse termo aqui, historicamente, foi um termo que nos colocou à margem da sociedade. Esse termo foi um termo que, ao longo da história, disse que não éramos capazes. Foi um termo que nos colocou como incapazes. Não queremos mais esse tipo de rótulo para nós, enquanto movimento social. Por que é que a gente, que não está dentro desse grupo, que não sofre o que esse grupo sofre, se acha no direito de deslegitimar o que essa galera está falando? Eu acho que essa é a questão, sabe? Eu só acho que não é deslegitimar o que eles estão falando. É deslegitimar. Não, eu só acho que também não... Deixa eu dar meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que você não pode proibir a pessoa de falar o que ela quer. Isso pra mim é o cancelamento, velho. Porque, tipo assim, ó, por exemplo, se você tem uma pessoa que é racista, que ela chama todo mundo de negro, você acha que ela vai deixar de ser racista, você deixando ela chamar as pessoas de negro e tentar convencer ela o porquê chamar as pessoas de negro ofendendo é errado, ou proibir ela de não falar? Porque, por exemplo, quem proíbe as pessoas de chamarem as outras pessoas de negro são os negros. Entendeu? São a classe que defende eles, tipo eles. E aí você fala, não, você não pode mais chamar a gente de negro. Os negros definem isso. Uma pessoa que ela é racista, onde ela vai fica ficar... definido isso? Não, lógico que a legislação tem tudo isso. Não é racismo você chamar uma pessoa de negro. Não, o que eu tô falando é alguma coisa, algum termo que ofenda. Algum termo que ofenda. Mas, exato, aquela pessoa, aquele grupo pode se sentir ofendido por você chamar ele de negro. Aí, tipo assim, quer dizer que quando 50 pessoas se juntam e formam um movimento que eles denominam movimento negro e tomam para si o direito de só eles falarem a palavra negro, por exemplo, isso se torna legítimo? É isso que eu tô querendo dizer. Isso não existe. Não, o grupo, esse movimento de pessoas com deficiência também não existia até um tempo atrás. Quando eles começaram a existir, ficou proibido falar deficiência? Não, mas eu não estou dizendo que é proibido falar deficiência. O que eu estou trazendo é, veja bem, é que para você é 8 ou 80, né? Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou tentando explicar para você, é que esses movimentos, eles pegam uma palavra que está carregada ali de histórico e eles vão tentar, de certa forma, mudar o sentido dessa palavra ou mudar de palavra, porque até então, aquela palavra ali vai trazer sofrimento para eles. Então, por exemplo, falando sobre o movimento negro. Por muito tempo no Brasil, não se podia falar preto, né? Socialmente falando. Não se podia falar preto, porque preto era quase como uma injúria racial. Hoje, o movimento negro, ele levanta a bandeira e fala, eu não sou negro, não, eu sou preto. Eu não sou moreno, não, eu sou preto. E aí, calma, rapidinho. Desculpa. Desculpa, Ivo, só para eu concluir o raciocínio. E por que o movimento faz isso? Porque o movimento para e incorpora esse termo e diz assim, não, vamos refletir aqui. Se nós somos pretos, se o tom da nossa pele é preto, por que a gente vai se ofender com isso? Então, a partir de agora, vamos... É quase como... Eu li um livro muito bom que chama Racismo Estrutural, do professor Silvio Bandeira, e ele fala exatamente isso, né? Por que a gente está negando aquilo que a gente é? Pelo contrário, vamos pegar esse termo e vamos se apropriar do termo. Então, somos pretos, né? Veja que não veja que nesse momento, o movimento, ele não diz, não está proibido falar preto que não for preto. Ele simplesmente diz, vamos repensar a forma como essa palavra vem sendo empregada. Da mesma forma, o movimento feminista, né? Ao longo do tempo, a palavra puta, a palavra vadia, como todas as outras palavras que historicamente foram consideradas como palavras pejorativas, que colocavam a mulher sempre numa posição de inferioridade, elas foram sendo apropriadas pelo movimento e hoje você ouve uma mulher tranquilamente falar, eu sou puta, né? Sim. Mas é porque puta agora virou domínio específico do movimento feminista? Não. É porque o movimento feminista ele se apropria desse termo e vai ressignificar o termo, né? Não significa que é algo, privado, né? Que vai negar a possibilidade
de outra pessoa falar esse termo. E, só para concluir o que eu estou falando, mesmo que houvesse, mesmo que alguém dissesse assim, olha, o movimento negro dissesse hoje, nós não queremos que ninguém mais use o termo negro para se referir a pessoas como nós. Não, vou falar assim, afrodescendentes, que aqui no Brasil tem essa discussão muito forte, né? Tem muita gente que não gosta desse termo, mas em outros lugares do mundo é muito comum você usar afrodescendente. Digamos que, por alguma hipótese, eles dissessem, a partir de hoje, não queremos que ninguém nos chame de afrodescendentes. Como é que isso seria legalmente feito? Porque para alguém definir que é proibido, a gente tem que ter uma lei. Porque quem define o que é proibido e o que não é proibido é a Constituição. Sim. Como é que isso se enquadraria de forma legal? Pronto. Se não se enquadra, isso é uma opinião minha. Se não se enquadra de forma legal, não há proibição. O que há é o quê? O incentivo à reflexão. Né? O que é que a gente pode fazer quando vê um movimento falando que não gosta de determinada palavra? É refletir o significado daquela palavra. Poxa, por que essa palavra está machucando essa pessoa? O que é que essa palavra tem que assim, de forma subliminar, agride essa pessoa? E isso é uma reflexão que, é como o Ivo falou, a pessoa não vai deixar de ser racista ou vai deixar de ser qualquer coisa por ela parar de falar. Mas ela pode refletir sobre aquilo, né? E eu acho que a reflexão Sim. sobre esses termos, eles são importantes. São válidos. A questão é justamente essa. Eu acho que não é certo você, não, vamos proibir a pessoa de falar. Vamos fazer com que ele entenda que isso pra gente é pejorativo. E sobre o movimento negro, movimento preto, como eles preferem, como tu falou, eles preferem que não chame os mais de negro e sim de preto. Isso para mim é uma coisa que não é unânime, porque eu conheço várias pessoas do movimento que não se importam em chamar de negro e às vezes chamar de preto ofende, entendeu? Isso, então é complicado. O que a gente está falando é que a gente não está falando de um movimento. Nós estamos falando de vários movimentos que está dentro de um país que é continental. Então, se você ouvir o movimento negro na Bahia, as pautas e as discussões são completamente diferentes do movimento do Rio de Janeiro, negro por exemplo. do Sul, do Rio de Janeiro, de outros lugares. Principalmente em relação à terminologia. Porque, por exemplo, aqui na Bahia, eu pelo menos, dificilmente você vai ver alguém reclamando que outra pessoa chama ela de morena, marrom bombom, da cor do pecado, cor de jambo, cor de não sei o quê. Porque a gente tem, de fato, uma gradação de pele muito grande. Mas você vai em determinados estados onde as pessoas são brancas ou são pretas, você vai perceber que isso não faz sentido. E não faz sentido olhar para uma pessoa que tem um tom de pele preta e falar, você não é preta não, você é da cor de jambo. E a pessoa fala, não, pô, eu não sou da cor de jambo. E outra coisa, entender que a maioria dessas palavras que vão se referir às pessoas negras, normalmente elas vão estar, de alguma forma, tentando clarear a pele dessas pessoas, né? E por que elas buscam clarear? Porque a noção é de que quanto mais claro, melhor. Ou quanto mais claro, mais bonito. Então, é comum que uma pessoa que se considere e que goste de ser chamada de preta não queira ouvir que ela é morena, porque ser morena é ser mais claro. E por que eu devo ser mais claro? Qual o problema em ser mais escuro? Então, assim, eu acho que essas reflexões, elas são bem mais profundas, elas são bem mais complexas do que a gente simplesmente tentar debater, assim, através da nossa percepção. Porque existem coisas que são históricas, né? Que são reais, que aconteceram. Vamos só estabelecer um padrão aqui, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Tipo, quando um começar a falar, o outro tem que tentar deixar o outro falar. Tipo, aí depois de eu tento falar para poder ficar mais organizado. Fala aí. Vai, fala. Pode falar. Não é tu não? Ah, tá. Cara, a gente vai acabar passando muito tempo aqui se a gente for falar sobre determinadas coisas. Mas é porque, assim, primeiro, eu sou a favor da liberdade. E ponto. Para mim, a única coisa que deve limitar a liberdade é a liberdade do outro. Então, eu sou a favor de que cada um possa falar o que quiser, inclusive. Essa questão de, por exemplo, se você falar contra um político, qualquer coisa que você falar contra um político, por exemplo, de pejorativo, você pode ser preso. Mas o político pode falar o que ele quiser de você, porque você não é ninguém. Até porque tem aquela questão entra a questão de méritos, tipo, até a questão do foro privilegiado, por exemplo, que é baseado unicamente em posição, em status. Eu sou a favor de cada um poder falar o que quiser.
Desde que no momento em que você entra em algo que, por exemplo, começa a incriminar uma pessoa, você precisa ter provas, senão você responde por isso. Mas até o momento em que você não está acusando a pessoa, por exemplo, eu estou acusando o cara de pedofilia. Isso é uma acusação. Senão é você falar que o cara é mau caráter, que o cara é egoísta, o cara é egocêntrico, eu sou a favor de você falar o que você quiser. Se eu sou a favor do cara falar de mim, como já falaram, por exemplo, na faculdade, que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu meio que... Aquela questão de criar uma casca, que a gente falou no começci. Eu criei uma casca que, tipo assim, eu sou o que eu sou, não tô aqui para agradar ninguém, muito menos todo mundo. Só tem 2 pessoas que eu me importo em agradar ou dar orgulho, que são meus pais. Então, é isso. Porque no final das contas, até eu chegar à UFBA, só fui eu. Todos esses que estão lá para me criticar, estavam vivendo a vida deles, eu estava vivendo a minha. E se o cara me fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu fico feliz das pessoas que vêm atrás de mim quando precisam de alguma coisa, que são os meus amigos. Eu creio que se eu fosse uma pessoa tão ruim, eu não teria amigos. Eu falo isso para todas as pessoas. Na boca de uns, você não presta. Vai ter sempre pessoas na boca das quais você não vai prestar e ponto. E não tente prestar para aquela pessoa. Muitas das vezes ela está até baseada numa coisa que nem é real. Você tem que entender que a vida é você, cara. Porque no final das contas, se você não fizer, ninguém faz. Então, qual é o ponto que eu quero chegar? A gente estava falando sobre isso. Eu acho que é importante, essa questão de imagem corporal, é importante a gente educar as pessoas, a gente começar a falar sobre a educação de um ponto de ensino básico ali, começar a falar para as pessoas que, ó, não é certo você falar com o seu coleguinha desse jeito. Não é certo você tentar, você chamar o coleguinha de um apelido que ele não gosta. Isso é um ponto que a gente tem que falar. Só que conforme as coisas vão crescendo, conforme as coisas vão crescendo, a gente também que tem que entender que, por exemplo, a dor de um, ela é menor do que a dor de alguns? E a dor de alguns é menor do que a dor de muitos? Se a gente for pensando sobre esse ponto de vista, e a gente tiver que respeitar só a dor de muitos, e a dor de alguns? E se a gente tiver que respeitar a dor de alguns, e a dor de um? Porque a sociedade é feita de vários uns. Cada um, se você limitar o direito de cada um baseado no direito de vários, você vai ter uma coisa opressora, que é por isso que eu sou contra a democracia, porque se, tipo, 79% das pessoas votam a favor de uma coisa, 21% ficam ali e acabou, e elas que se lasquem. Elas estão dentro dali. Então é isso, tipo, eu não quero que ninguém diga o que eu posso falar ou o que eu não posso falar. Só que eu também não quero que ninguém tenha o livre direito de afirmar coisas sobre mim que não são verdade. É uma linha tênue? É. Mas eu não quero que 50 pessoas se unam e escolham o que é que eu posso falar. E me chamem de racista, por exemplo, quando eu não cometi nenhum ato racista. Até porque ser racista é uma coisa muito diferente. Aliás, o que muitas vezes rotulam a pessoa de racista, talvez por coisas que elas julguem como racista. Mas será que ele é realmente racista? Que é aquilo que eu falei com a Isabela uma vez, quando a gente estava junto. Uma vez eu simplesmente estava na faculdade e falaram de um professor que me deu aula na Nassau. Na UFBA, eu estava na UFBA, falaram de um professor que me deu aula na Nassau. E aí isso era 2017, se não me engano. E aí, era 2017, primeiro semestre de 2017. Foi meu primeiro semestre na UFBA. Aí eles falaram, professor Paulo César, se não me engano. Eu falei, Paulo César? Eu tive aula com Paulo César lá na Nassau. Ele é da cor do professor? Pô, isso pode soar muito racista. Pode parecer que você, pô, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é porque simplesmente eles eram da mesma cor. Eu não quis dizer denegrir ninguém. É porque não era uma... Sim. Tipo, é um tom. É um tom X ali, uma palheta de tons, ele tem uma cor específica. É aquele que é da mesma cor do professor? Porque para mim já seria uma característica. Porque talvez o cara não tivesse muitas outras coisas para eu falar. Vamos supor, o cara não usa óculos, o cara não é muito alto, o cara não é muito baixo, o cara não é gordo, o cara é aquele... Então não tem muitas características para eu escolher. Se eu tenho um cara ali que tem... Aí fala, é igualzinho ele ali, tipo, de cor, é a mesma cor. Pronto, é o cara que eu tô pensando. Enfim. Aí poderia ser vários outros caras? Poderia. Mas aí eu ia levar para outros lugares, ia falar sobre outras coisas. Mas o que importa é que a gente tem que entender que julgar as coisas de acordo com é aquilo que a Isabela falou. Não é de acordo com o meu padrão, mas também não pode ser de acordo com o padrão de um grupo, de uma minoria. E nem de uma maioria, muitas vezes. Infelizmente, a única coisa que a gente tem é a democracia como poder legítimo, até certo ponto. Mas a gente não pode também achar que porque se juntou ali uma galera, se chamou de associação de não sei o quê, eles definem o padrão. Porque isso entra num ponto muito perigoso. Porque, por exemplo, o nazismo, Hitler foi eleito. Ele teve uma eleição, ele foi eleito. Isso quer dizer que a democracia acertou e tudo bem, votar e beleza? É um problema, no final das contas, você achar que porque se juntam uma galera, eles legitimam alguma coisa. E aí já entra em teorias de justiça muito complicado. Eu vou entrar em outro assunto aqui até pra gente voltar um pouco. Isabela estava falando lá no começo sobre a questão de uma criança ser vista como saudável quando ela é gorda.
Ah, que ela tá gordinha, ela é saudável. Ela tá rechonchuda, ela é saudável. Eu, como estudante de nutrição, sei que isso é real. Isso é tão real que você tem que meio que desconstruindo isso na mente das mães, porque por mais que a criança tenha que ter uma reserva de gordura, tudo demais sobra. E na maioria das vezes é demais. Você passa por um prisma bem louco, né? Que, tipo, até certa idade ser gordinho é saudável, depois de certa idade você tem que ser magro. É bem louco isso. Mas o que é que tem 2 de Ivo aí? Tá vendo? Tem 2. O que é que tem 2 de tu aí? E o que é que tem 2? Isabela tá sem voz. Aí, Pra mim agora... também tá Fala, com Ivo. Opa! Pronto, fica aí. Vai ficar Ivo duplicado mesmo. Enfim. 2 Ivo. A criança... Vou explicar aqui uma coisa importante. A criança tem que ter reserva de gordura porque ela vai passar por 2 picos de crescimento, onde ela vai usar a gordura como substrato energético. A gordura vai ser energia para ela poder crescer. Então, ter um estoque de gordura é importante para a criança e na fase ali de recém-nascido, tal, até 1 ano e tanto, porque ela vai precisar daquele estoque de gordura para crescer. Isso é importante. Mas, óbvio, que chega num ponto em que a criança começa a ter várias dobrinhas ali, por exemplo, na barriga, pescoço, ali já está começando a sobrar. E aquilo já representa risco para a criança. E conforme a criança começa a andar, pensa comigo, uma criança que tem excesso de peso, ela carrega esse excesso de peso para andar. Imagina uma criança, uma pessoa que teve acima do peso desde a sua infância até a sua adolescência, até a sua fase adulta. Ela carregou ali, por exemplo, 10, 20, 30 quilos extras durante esse tempo todo. Isso afeta primeiramente, por exemplo, suas articulações. Por isso que tem muita criança, muito jovem com sobrepeso que não gosta de fazer atividade física. Não é que ela não gosta, porque, velho, praticar um esporte é muito bom, cara. Principalmente esporte coletivo, é muito bom. Só que tem criança que não, ela faz aquilo e dói, porque ela tem um excesso de peso que machuca a articulação dela. Então, é importante também a gente salientar que, assim, a gente tem que entender que por trás da pessoa que tem um excesso de peso, por trás da pessoa que é gorda, existe uma pessoa que tem que ser respeitada, e ponto, e que tem sentimentos, pode ser afetada por aquilo, também atrás de uma pessoa magra pra caramba. Isso que eu não falei com vocês acham que eu não sofri, mas teve um momento que eu virei um boneco de Olinda. Acho que eu queria falar, era isso. Que tinha uma menina que eu gostava, Sabrina, vou falar o nome porque quando Sabrina tem, tinha uma Sabrina que eu gostava. Agora já era. Que me chamou eu lembro que eu encostei nela assim, fui falar, ela me conhecia quando eu era menor, tipo, eu tinha ficado com ela quando eu era menor, quando eu não tinha crescido ainda. Aí eu cresci e fui lá de novo, ainda gostava dela, ela falou assim, tu tem que dar um jeito aí, José, porque só quem me chama de Marçal é o povo de Salvador e de São Paulo. Ô, José, tem que dar um jeito aí, porque tá parecendo uma salsicha, pô. Eu fiquei tão cabisbaixo. E, menina, eu fiquei tão cabisbaixo com aquilo. E aí depois, pra piorar, eu deixei meu cabelo crescer. Vocês não sabem, por exemplo, que é estar de costas, chegar um cara e falar, oi, tudo bem? Não sei o que. Depois que você vira, opa, oi, tudo bom? Ou tá passando na frente de uma escola de ensino fundamental 1, e aí os moleques falam, Jesus, olha lá, Jesus. E aí eu lembro que eu voltei e falei, sou eu mesmo e tu não vai pro céu não, seu otário. Mas enfim, aí, eu levei na boa, tipo, eu fui sempre desenvolvendo essa questão de criar uma casca, porque eu cheguei no nível que, assim, eu quero entrar na questão da UFBA, Ivo. Quando eu vi a UFBA, eu não sabia o que era na Faculdade Federal. Aí eu fui na UFBA com o Vinícius, lembro como se fosse hoje, Vinícius Leonardo, meu amigo da Nassau, e a gente foi na biblioteca para fazer uma pesquisa. Aí eu olhei para aquela estrutura toda, eu falei, cara, eu vou entrar aqui. E aí, tipo, a galera não comprava muita ideia não, sabe? Mas eu falei, eu vou entrar aqui. E aí eu entrei. Isso pra mim que é importante. Não que vão falar de mim, tipo, pô, tem gente na Nassau que olha pra mim e acha que eu sou mesquinho, que eu sou não sei o quê, que eu não sei o quê. Velho, eu não vou tentar mudar a cabeça deles, sabe? Ah, porque eu me acho que eu tô na faculdade federal. Meu amigo, eu nunca saí pra quem é Massal. Ah, eu sou José Massal, tudo bem, estudo na UFBA, tanto semestre, não sei o que, estudo na UFBA. Sai com a camisa da UFBA por aí, UFBA Nutrição. Vou pro mercado com a camisa da UFBA. Meu amigo, love UFBA. Eu só tenho a camisa da UFBA porque eu não quero ficar gastando minhas roupas na faculdade. É minha farda. Senão eu não teria, não, pô. Eu não gastaria 40 conto na camisa da UFBA se não fosse porque eu economizo as minhas. Tá ligado? Não tenho muita camisa de sair, não. Então é isso, eu acho que a pessoa a gente tem que entender que a gente tem que evitar certos termos, certos tratamentos, porque machuca e pode machucar sério, pode criar sérios problemas emocionais nas pessoas. Sim. Mas a gente também tem que tentar ajudar as pessoas a deixarem um pouco serem afetadas por coisas que talvez não sejam tão lesivas quanto elas acham que sejam. Porque a vida vai bater muito forte, cara. E é como a Isabela falou, tem gente que chama a Isabela de gorda no meio da rua. Esse cara é um filho da puta? É. E a gente talvez não consiga deixar de existir esses filhos da puta. A gente tem que tentar também ajudar as pessoas a serem mais fortes. Tipo além de ser... Eu queria deixar de ser magro
E não, eu era magro e tal, tava parecendo um poste, beleza. Eu queria ser assim, com a mente forte. Porque o único lugar onde talvez onde eu fosse derrubado e eu não conseguisse levantar mais é aqui. É o único lugar onde se eu fosse derrubado, talvez eu nunca mais levantaria. Isabela, tua vez. Oh, perfeito, Marçal. Agora tem uma coisa que ela... Em relação à imagem corporal, existem coisas que estão para além do simples comentário, né? Uma coisa é alguém me chamar de gorda, outra coisa é alguém não me contratar porque eu sou gorda. Então, assim, ensinar para as pessoas como elas podem reagir e como elas podem lidar com a crítica das outras é um ponto muito positivo, ele é fundamental, porque não só fisicamente, mas as pessoas sempre vão comentar alguma coisa sobre você, sobre a sua vida, e se você não tiver ali uma inteligência emocional para conseguir lidar com isso, você vai passar a sua vida inteira fazendo o que as outras pessoas esperam para que elas não falem mal de você. Entretanto, eu acho que tem uma coisa ainda mais importante do que isso, que seria ensinar para as pessoas que não podemos definir quem as outras pessoas são pela sua imagem. Isso, para mim, é o mais latente, sabe? Porque quando você falou da criança, né? Poxa, e se a gente ensinasse para a criança que... se a gente pudesse ensinar para as crianças que é feio falar do corpo do coleguinha. Mas, na verdade, eu acho que o ponto é se a gente ensinasse para as crianças que não é o corpo do colega que vai definir qualquer coisa sobre ele, né? E se a gente começar a ensinar para as crianças que existem outras coisas que são importantes para além do físico, para além do estético, que esse não pode ser o nosso parâmetro principal para definir nada, né? Porque, veja, é muito complicado, principalmente essa questão, como eu estava falando para vocês no início, de você provar para a pessoa que você é bom em alguma coisa quando você é gordo, porque acreditem, tem diversas empresas que não contratam pessoas gordas, né? Às vezes por achar que aquela pessoa não tem Eu já fiz uma seleção, para vocês terem uma ideia, na Embeleze, que dizia assim, critérios, 18 anos, ensino médio completo, boa oralidade, dinâmico, não sei o que lá, e com boa aparência. Caramba. Eu não passei. E aí eu fiquei, né? E uma coisa, não é porque eu sou incrível, mas toda a seleção que eu já fiz, eu passei. Não passei nessa que tinha boa aparência. Então, assim, por que eu não tinha boa aparência? E se vocês buscarem no imaginário de vocês, a maioria dos lugares, principalmente esses lugares onde tem recepcionistas, onde vai ter uma pessoa que vai ter que ter o primeiro contato com um possível cliente, essa pessoa não vai ser gorda. Pode procurar na mente. Vocês vão pensar nisso aí. Né? E isso, assim, está embutido também em outras coisas, né? Então, quando a gente pensa na dramaturgia, quando a gente pensa no cinema, quando a gente pensa na música, o que é que as cantoras sertanejas passam a vida toda tentando emagrecer? Porque é importante que elas sejam magras para que elas sejam vendáveis, né? Então, isso aconteceu com Marília Mendonça, aconteceu com a menina lá dos R$50, aconteceu com a Maiara e Maraísa, e aconteceu com todas as outras. Claro, deve ter alguém, né, que não emagreceu aí desse bolo, mas que com certeza deixou de fazer algum trabalho ou que foi sugerido que essa pessoa emagrecesse para que ela continuasse, para que ela fosse vendável. Tu tem alguma coisa a falar, Iva, agora? Não, pode falar. É que eu tô anotando aqui, que foi uma coisa que eu comecei a fazer dos meus 18 anos pra frente. Quando eu vou conversar assim, ter um debate, eu pego um papel para anotar as coisas, para a pessoa poder falar e eu não esquecer o que eu vou falar. E às vezes quando eu abaixo aqui, eu tô anotando. Então, Isabela, uma coisa que a gente já falou sobre, que aí vem da filosofia, né, de John Rawls. Acho que uma coisa que eu faria vamos supor que eu fosse ministro da Educação. O que eu faria com relação ao ensino básico, eu iria ensinar para as crianças, de uma forma mais lúdica, óbvio, a questão do véu da ignorância. Para quem não sabe o que é o véu da ignorância, é porque, assim, tipo, segundo John Rawls, a teoria de John Rawls é que o véu da ignorância é a única forma de você tomar uma decisão justa, que não leve em consideração o status, a condição social, ou a aparência, ou qualquer outra característica das pessoas.
E para contratação, eu também adotaria essa questão de véu da ignorância. Eu colocaria numa sala 50 pessoas que querem se candidatar àquele emprego. Quem tiver a melhor nota, entra. Tipo, 10 vagas. As 10 melhores notas entram. E beleza. É contratação imediata. Aí ele vai trabalhar, óbvio que ele vai ter ele vai ter a mesma condição dos outros, que é produtividade, por exemplo. Aí você não vai escapar de dizer que, não, produtividade é o que eu preciso, porque querendo ou não, meu negócio depende de bater aquelas metas para que eu esteja no nível competitivo de empresa também. E só me recapitula um pouco qual foi a última coisa que tu falou, por favor? Já lembrei, um pouco. Do cinema e da música. Sim. Assim, vocês dois me corrijam se eu estiver errado. A expressão advogado do diabo é tipo o filho da puta que ia ter que defender o lado que não é defendido, é isso? É. Então, pronto, deixa eu bancar o advogado do diabo. O cara que defende o estuprador. Porra, aí também, né, porra. Não, existe. O cara que defende o lado que não é ofendido, né? Ou que não é defendido. É isso. Não necessariamente que não mereça a defesa, né? Exato, mas que não é defendido naquele momento. É isso. Tá. Pronto, então, deixa eu fazer um pouco do advogado do diabo aqui. É que assim, o que é que eu falo? Voltando para a questão da liberdade. Eu sempre dou esse exemplo, só que eu vou baixar um pouco o sarrafo. Eu dou o exemplo do empresário que tem 50 milhões de reais. Pera, tem gente batendo na porta. Pera aí. Vai lá. Oi, Ivo. Hum. Tá fazendo o quê aí? Tô vendo coisa aqui. Porra, tu fica com a cabeça baixa aí, cara. É porque eu tô ouvindo vocês falar. Sim, eu não tô... mas tenta manter o foco aqui. Só quando for necessário. É porque assim fica muito ruim. Assim. Sim, pô, é porque a câmera fica o tempo todo no tu, tá ligado? Aí fica chato ficar, tipo... Não, aqui não é tipo flow, que quando a pessoa tiver com a cabeça baixa, eu posso trocar a câmera. Tá o tempo todo te mostrando com a cabeça baixa, tá ligado? Vamos esperar a Bela Isabela voltar. Vai terminar que horas, Zé? Daqui a pouco. Tem quanto tempo? Tem 1 hora já. Pronto. A gente já vai fazer, eu vou falar isso aqui, se alguém tiver mais alguma coisa pra falar, a gente fala, e aí termina, e aí vai pros beats. Nós vamos para as perguntas. Aí vai pros beats. Ai. Queimei a língua por pensar que era mais um. Agora a gente... Ei, quando isso acontecer aqui ao vivo, a gente tem que ficar conversando, né? Meio óbvio, né? O quê? Isso, de a pessoa sair, pra ir no banheiro. E aí? Voltei. Na hora que ele falou, e aí? Ela voltou. Tava esperando. Deixa eu só terminar aqui, Isabela. Aí, se vocês tiverem coisa pra falar, vocês falam. E a gente vai pras perguntas pra finalizar, beleza? Né? Que já tá o horário avançadinho. Exato. Então vamos lá. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu fazer o advogado do diabo, porque eu vou trocar o termo para o filho da puta mesmo. Deixa eu só fazer esse papel aqui. É porque, assim, eu sempre falo esse exemplo. Se eu sou um empresário, tenho 50 milhões, vou baixar o sarrafo para uma coisa mais real, tenho 1 milhão. Se eu tenho 1 milhão, eu posso abrir uma empresa, uma sorveteria. Essa sorveteria eu contrato 10 pessoas no total, diretamente. Sem contar quem eu contrato indiretamente. E eu quero contratar quem eu quero. Aí é aquela questão, eu posso simplesmente pegar meu 1 milhão de reais, investir na poupança privada. Oi, tu teria como dar uma olhada aí em quanto ia render? Fazer esse cálculo pra mim aí? Véi, 2% não vai render nada, não vai render nada. Poupança rende muito menos. Um lugar que tenha renda segura aí, que eu coloco 1 milhão, eu recebo quanto por mês? Depende, por mês não dá pra... É anual, velho. 1 milhão gera mais anual, ou menos 3 mil reais por mês. 3? 1 milhão. Pronto. 1 milhão de reais, 3 mil reais. Pronto. É isso. Se eu recebo... Eu tenho 1 milhão, coloco meu 1 milhão num lugar X e recebo 3 mil reais por mês, meu amigo, eu não preciso trabalhar mais. Até certo ponto. Eu não preciso trabalhar mais. Eu posso pegar esse 1 milhão, investir, abrir um negócio onde eu emprego 10 pessoas diretamente e correr o risco de me lascar pra caramba, porque empresário no Brasil, microempresário, é muito... Mas eu já sei onde é que você vai chegar. Vou te fazer logo uma pergunta. Posso?
Pode, vai lá. Mas eu preciso explicar porque as pessoas não sabem onde eu vou chegar. É isso, entendeu? Quem tá ouvindo não Mas sabe aí onde eu vou você chegar. explica respondendo a minha pergunta. Tá, vá. Eu, enquanto empresária, posso escolher contratar uma pessoa gorda ou magra. Perfeito. Sim. Mas, enquanto empresária, eu posso escolher contratar uma pessoa gorda e impor que ela emagreça? Não. Até porque a pessoa também tem aquela questão. Eu posso colocar isso num contrato. Ali no lugar. Se ela aceitar ou não, é dela. Mas a questão eu acho que não pode. A motivação, não, né? talvez não possa porque tem sindicato, tem toda aquela eu questão. Eu acho que a discussão não é se pode ou não pode, mas qual é a motivação por trás do querer que a pessoa emagreça. Eu acho que essa é a problemática. Querer que ela tenha uma imagem padrão? Porque assim, se for só, eu quero que você emagreça porque eu gosto de menina magra. Porque eu acho que para cantar não dá para ser gordo. Eu acho que seu desempenho magro vai ser melhor, porque seu alcance vocal vai melhorar. Tal. Isso é uma coisa, né? Ainda assim, aquela pessoa, ela não tem o direito de exigir que o seu contratado emagreça ou faça qualquer outra coisa. Eu acho que ela tem que ter direito porque ele está contratando com o dinheiro dele. Eu acho que meu ponto é simples esse. Se é o meu dinheiro, acho que eu posso fazer o que eu quero com ele. Mas você está contratando um serviço, você não está contratando não a vida da pessoa. Mas querendo ou não, o serviço da pessoa está atrelado à pessoa. Não. Imagina se alguém te contrata hoje e fala assim, Marcel, para você fazer sucesso, eu preciso que você engorde 40 quilos. Sim. Eu só vou assinar o contrato com você aqui se você engordar 40 quilos. Sim. Não fazer melhor. Ele vai te contratar, você vai começar a fazer os shows e daqui a pouco, quando já estiver ali mais ou menos tudo engatilhado, né? Você explodiu e tal, ele vai falar, olha, a partir de agora, eu vou querer que você pinte seu cabelo de verde, eu vou querer que você engorde de 30 quilos e a partir de agora também você vai usar saia. Então, assim, ele está invadindo uma parada que ele não está pagando. Porque ele está pagando, Marcelo, ele está te pagando pela prestação de um serviço que você vai fazer com a sua voz e não com o seu corpo inteiro. Então, não tem como essa pessoa... que não é o meu corpo inteiro, porque no momento em que aparece a imagem, é o corpo inteiro. E aí você pode dizer que o cara é ruim ou bom, beleza. Mas para mim você não pode cercear. Existe assessoria de imagem. Pronto, e se a assessoria de imagem chegar e dizer que tem que ser assim? O assessor de imagem, ele vai orientar o produtor a qual é o tipo de padrão de pessoa ali, né, de artista que ele vai contratar. E se o assessor chegar... Deixa eu tentar terminar agora aqui. E se o assessor chegar e me dizer que para você contratar, a pessoa tem que ser isso, tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, e pronto. Filha, entenda, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu só estou te dizendo que, primeiro, eu defendo a liberdade da pessoa poder fazer o que ela quer com o dinheiro dela. Para mim, não tem como não tem como chegar uma pessoa que tem seu R$1 milhão e dizer, você tem que gastar esse R$1 milhão desse jeito. Por quê? Porque tem 10 mil pessoas que querem que você gaste assim. Porque tem 10 mil pessoas que só aceitam que se for gasto assim. Aí eu paro, mas esses 10 mil pessoas têm o que a ver com o meu dinheiro? Porque para mim é simples assim. Por que nunca vai dar certo você, por exemplo, taxar essas ideias que muitos políticos têm aí, tipo políticos de esquerda, de você taxar as heranças? Se você taxar a herança, o cara pega o dinheiro dele e vai para outro país e acabou. Ponto. Não vai resolver. Porque o cara... e aí eu não estou falando de uma coisa que para mim é totalmente errado, que é taxar heranças, mas tem outras coisas, tipo, colocar uma cláusula de que você precisa de 5 anos fazendo determinada coisa para poder conseguir colocar uma fábrica nesse lugar que não tem nada. Por exemplo, Mulungu, que é uma cidade. Só tem sobre a liberdade. Mulungu tem muito lugar ali para você fazer uma fábrica e empregar 500 pessoas. Agora você chega na prefeitura, beleza, eu quero fazer uma fábrica ali. Quanto é que custa? Como é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Aí tem um monte de coisa que não precisa o cara, não. Então eu vou abrir uma fábrica na fronteira com a Venezuela, porque eu posso fazer, em um mês está pronto, eu contrato as mesmas 500 pessoas na Venezuela, gasto menos e consigo fazer. É sempre assim que vai acontecer. Porque a pessoa tem que ter a liberdade para fazer seu negócio. Agora, Isabela, você fala aí termina e a gente vai para as perguntas, pode ser? Não é porque fica complicado. Porque o que acontece? Você se contradiz, porque há pouco você falou que por você a gente poderia colocar o véu da ignorância nos contratantes, porque não é o corpo que define as pessoas. Só que aí parece que é para determinados cargos ou para determinadas posições. Não, é porque eu não quero invalidar, porque na escola, por exemplo, ela é um direito inalienável, a educação.
Aí eu falei, você vai chegar na escola e falar, ensinar para as crianças a não tratarem as pessoas diferentes, e não por não contratarem. Mas, e quando eu falei sobre cargos, seria sobre cargos públicos, ou ainda que fossem cargos de empresas, seria como se eu fosse o dono da empresa. Mas, para mim, é errado você chegar no dono da empresa e dizer como é que ele deve contratar as pessoas. Imagina a gente chegar numa empresa e o dono da empresa chamar 3 funcionários e falar assim, olha, a partir de agora eu preciso que vocês emagreçam. Isso é a liberdade dele, mas fere a liberdade do indivíduo que ele está pedindo. Então, essa questão da liberdade, na verdade, não tem como a gente dizer... Não, é que assim, a liberdade em si, ela não tem como ser plena dentro de uma sociedade, porque a gente não pode ter uma liberdade tamanha que invada a liberdade das outras pessoas, né? Isso é o que você fala o tempo todo. Então, eu posso ter a liberdade de contratar quem eu quiser. Eu concordo. Contrate quem você quiser. Mas não contrate alguém para cercear a liberdade dessa pessoa. Porque se você contrata alguém e após fazer a contratação dessa pessoa, você diz, olha, agora eu preciso que você emagreça, eu estou sim invadindo a liberdade daquela pessoa. Mas eu acho que... deixa eu só dar meu ponto sobre tudo isso. Eu acho que tudo isso de você falar, não, você vai emagrecer, você vai pintar seu cabelo, você vai cortar sua perna, tudo isso depende da aceitação de outra pessoa. Você não pode simplesmente impedir, falar para a pessoa, você vai emagrecer, e você não pode sair desse emprego. Entendeu? Então, tudo depende da aceitação da pessoa. Por exemplo, eu estou numa situação de miséria. O cara vai me contratar e vai falar, ó, pra tu tá nesse emprego, tu precisa, sei lá, correr 10 quilômetros por dia para poder chegar nesse emprego. Eu, na minha situação, eu vou aceitar isso. Isso é uma desumanidade. Só que eu, na minha situação, vou aceitar, entendeu? Então, enfim, depende da aceitação de cada pessoa, velho. Lógico que isso não é uma coisa que digamos, seja moral. Contratar alguém para fazer ela sofrer ali. E ela, sabendo na situação que ela tá, ela vai aceitar aquilo. Mas tudo depende da aceitação da pessoa, entendeu? Tudo tem contratos, digamos assim. Não, eu acho assim, eu não estou dizendo que as pessoas concordaram por dinheiro. Muitas não concordaram, né? Muitas pessoas não concordaram, não concordam. Mas a intenção, de novo, a motivação da pessoa que faz isso, eu acho que ela é completamente... Acho que isso é um abuso, né? Inclusive, acho que se a gente denunciar uma pessoa dessa, ela vai lá por assédio moral de trabalho. Sim, com certeza. Pronto. Qualquer coisa a gente faz... A gente vai fazer outro podcast com Isabela, eventualmente. Vamos partir para as perguntas aí. Deixa eu só pegar aqui o meu celular para eu ler as perguntas aqui. E aí, Isabela? Você gostou do formato? Gostei. Gostou do nosso novo estúdio? Agora a gente tem um estúdio mais aconchegante dos podcasts que eu conheço, certeza. pelo menos. Cada um fica na sua própria casa. Cada um na sua casa. Brincar de brasa, pô. Cada um na sua casa. Beleza, vamos lá. Faz sentido. Deixa eu só achar aqui. Aqui, vamos lá. Então a gente vai fazer uma bateriazinha de perguntas aqui. E aí você vai respondendo pra gente ter meio que um corte ali no final do programa. Que tipo, Isabela A gente vai criar algum nome legal, vai ficar massa. Imagina um nome legal aí. Então vamos lá. Primeira pergunta, Isabela. Qual o seu maior sonho? Viver bastante tempo. Eu sei que é complicado. Viver bastante tempo? Beleza. Ivo, tu abre também que tu pode ir alternando comigo. Beleza. Então, segunda pergunta. Qual você considera a sua maior conquista? Estava pensando em conquista hoje. Minha maior conquista hoje é minha inteligência emocional. Eu acho que nada é maior do que isso. Sim. Boa, bem pensado. Isso vai lá, muito bem já pensado. pegou aí? Tu tá na qual 3. pergunta? 3. O que te faz levantar todo dia da cama? O que te motiva a continuar vivendo? O sol. O sol. Ele nasce às 6 da manhã e eu falo, olha, amanheceu. Hora de acordar. Tenho que levantar. Vocês já estudaram o arqué de cada filósofo dentro da filosofia? É isso aí, tipo, cada filósofo tem aquilo que ele acha que é a coisa mais importante, o arqué, a palavra certa é o arqué, né? Aí tem um que é o fogo, tem um que é a água, tem o sol, né? Tipo, tem o arqué. Não, isso parece brincadeira da minha parte, mas
todos os dias o que me faz acordar é o sol. Quando eu sei que o sol tá nascendo e ele tá ali, eu falo, mais um novo dia, e eu levanto. Eu não tenho eu acho Não tem que... despertador. Não, eu não tenho despertador, porque meu corpo realmente, biologicamente, ele acorda quando o sol acorda, então a minha janela fica aberta, não tem blackout no meu quarto. Eu cresci assim, me acostumei assim, né? No interior, as pessoas dormem cedo e acordam muito cedo, porque a gente Eu tem... acho isso legal. Porque a maioria das pessoas ainda vão conjugar essa vida, né? Com a natureza, de certa forma. Então. Mas acordar todo dia, tem gente que fala assim, não, eu acordo todo dia porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho coisa para criar, porque eu tenho sonhos. Mas eu acho que no momento que você tá vivo, velho, qual outra opção que você tem a não ser acordar e levantar e fazer qualquer coisa, né? Não tem muito... Vai voltar a dormir 24 horas de novo, 12 horas? Vai hibernar, cara. Vai Sim. passar 3 meses dormindo? Não, só amanheceu, eu acordei e levantei. É isso aí. E qual o seu maior ídolo? Qual o quê? O seu maior ídolo. Boa pergunta. Eu não tenho... Eu nunca elegi grandes referências para mim, assim. Eu acho que talvez se você perguntasse numa área específica, eu poderia falar pessoas que para mim são importantes. Pode falar, tipo, aí mas entra não como tem maiores. um maior ídolo. Pode falar, tipo, maior, entenda como seu maior ídolo. Pode falar maiores ídolos também. Não sei. Eu acho que ninguém é tão importante assim para colocar nesse cargo, não, até hoje. Beleza. Pode ser assim? Tranquilo, a resposta é sua, sempre sua. Vai lá, Ivo, faz a 5 aí. A 5? É. Não, mas deixa eu ver no celular. Toda hora eu boto no computador e sai, velho. O computador tá com... Tomando uma surra do computador. O computador tira o negócio do nada. Eu vou pra isso aí e ele volta a conversa. A 5? Uma frase, sei lá, uma frase que você acha muito importante pra sua vida, ou algo assim. É a vida. É a minha frase. Tem até tatuada no braço. pra história da... Essa frase te define? Qual é a frase? É a vida. Caralho. Essa frase... Ela... Não, é porque a internet parou aqui. Não, eu tô falando de Isabela, tipo a frase, porra. É porque assim, essa frase parece muito simples. Quando você olha ela muito rápido. É a vida. Mas, na verdade, ela tem um significado muito profundo. Muita gente olha para a vida e pensa, nossa, que frase conformista. Porque você olha para uma coisa e fala, é assim mesmo, é a vida, e segue. Mas, na verdade, para mim, né, não sei se para as outras pessoas é assim, mas para mim, é a vida. Quer dizer que, muito embora existam problemas, existam dificuldades, você precisa seguir em frente. Porque a vida é assim. Então, assim, muitas vezes eu falo para uma pessoa, quando a pessoa está reclamando, eu perdi meu emprego. Eu falo, mano, é a vida. E ela acha que eu estou sendo conformista. Ela fala, perdeu a vida, perdeu o emprego, pronto, então você senta e chora. Não, é que a vida é assim. Você vai perder o emprego. Mas o que você vai fazer com isso? Sabe? Porque quando você aceita que perder ou ganhar faz parte da vida, você começa a ter uma outra visão sobre as coisas que você pode fazer. Né? Então, não sentar e chorar, mas pensar, tá, beleza, é dessa forma, o que é que eu posso fazer? E seguir. É o meu lema de vida. Ivo, eu vou partir. Faz a sexta. Não é porque a sexta é a última, a ordem tá meio errada. Eu vou fazer a 7 aqui. Beleza. Tu faz a 8, eu faço a última. Beleza. Isabela, qual a crítica que mais te afeta ou que mais te afetou até hoje? Seja positivamente... Crítica é negativa, né? Crítica. Sei lá. Eu tomo toda crítica como construtiva, tipo, como algo que eu vou mudar. Para mim, toda crítica para mim vale. Mas vai. Essa pergunta é uma pergunta muito simples de ser respondida. Muito, muito simples. A coisa que mais me incomoda é quando uma pessoa olha para mim e fala assim... Deixa eu ver como eu posso deixar isso bem claro. É quando uma pessoa olha pra mim... Olha pra tu e fala assim... Ei, menina, Isabela gosta de tu! Não, é quando uma pessoa olha pra mim... Eu não sei se exatamente... É que assim, é uma situação, né? É quando uma pessoa olha pra mim e diz que eu fiz algo que eu não fiz. Ah, mentira! Eu tô tentando encontrar a palavra pra quando uma pessoa fala que... Falso testemunho. Que você não fez. Tipo assim, a pessoa Falso fala assim, testemunho. Isabela, não só isso, né? Quando ela acha que esse é o meu comportamento, de falar sobre coisas que eu não fiz.
isso me afeta de uma forma que, enquanto eu não explicar para aquela pessoa e provar com todas as fotos e páginas e registros que E essa pessoa print. está errada, e os prints, eu não Exatamente. sossego. É algo assim que fere quem eu sou. Não consigo admitir uma Eu pessoa também. que diz que eu fiz alguma coisa que eu não fiz, ou que eu menti, ou que É como eu simplesmente não falei, né? confio no que eu digo. O diálogo não resolve tudo. Que bom que existe a Isso violência. dói. Vamos lá. Vai lá, É, agora faz a 8 aí. a 8 é o que mais te desagrada em alguém. O que mais te desagrada em uma pessoa. O que mais me desagrada em uma pessoa? Em que sentido? Qualquer sentido, o sentido que você Poxa, quiser. é Sei lá, a porque... opinião que a pessoa tem, o pensamento que a pessoa O que tem, qualquer mais te coisa. desagrada? O que mais? O que faria tu É, pensar assim, tipo, essa pessoa não vale a pena ser meu amigo. exato. Pronto. Sai da minha casa. Pessoas que não me agregam. Pessoas que... Sim. Simplesmente pessoas que não... Pessoas que de certa... Não, pessoas que não me agregam. Isso pode ser visto como interesseiro? Pode. Foda-se. Pra mim é assim. Tipo, Pode ser visto como qualquer coisa, assim. Pode ser visto como uma pessoa que tem uma opinião pobre sobre as coisas. Pode ser visto como uma pessoa muito negativa. Pode ser visto como uma pessoa que pensa muito diferente de mim, que a gente sempre vai entrar em embate e esses embates não vão gerar nada. Porque tem discussões, como, por exemplo, nós estamos discutindo aqui. Nem sempre concordamos. Mas eu acho que isso é muito bom, porque no momento que a gente discute, a gente discorda, a gente tem a oportunidade de refletir, não sobre o que o outro diz, mas sobre o que a gente diz, né? A gente isso é tem Sim, sobre o que a interessante. gente a pensa. nossa certeza, ela é colocada em xeque por nós mesmos, né? E nada é pior do que você duvidar de você, você fala assim, pô, A gente... será que eu tô certo? Isso. Então, assim, eu acho que existem discussões que são extremamente pertinentes. A gente Gosto muito de criou... conversar com pessoas que não concordam comigo por isso. A gente Mas criou tem esse podcast gente, por isso. tem gente que não importa se ela concordar, se ela discordar, ela simplesmente não vai te agregar nada. E eu não tenho paciência de ter pessoas assim perto de mim. A gente criou esse podcast Sim. por isso, tipo, pra gente tentar debater um pouco fora da nossa bolha, sabe? Sim. E aí eu vou pegar pessoas que eu conheço e que Ivo também conhece, que pensam diferente da gente. A gente vai trazer aqui e vai ter uma conversa franca, tranquila e beleza. É porque tem horas que, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto de chegar em pessoas... Eu tenho muitas perguntas, eu não sei vocês, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, às vezes. E às vezes eu quero chegar em pessoas cuja opinião, cujo ponto de vista me interessa e falar assim, velho, o que você acha disso? Você acha? E a partir de lá a gente vai conversar, pô, e já era, tá ligado? Então esse é um ponto importante. A gente quer colocar pessoas aqui que pensam diferente pra gente tentar sair da bolha do que a gente pensa e de achar que tudo é do jeito que... Isso é o grande problema da sociedade hoje, é achar que o que eu gosto é bom e o que a outra pessoa gosta é ruim. E de achar que por tudo aquilo que eu não gosto não presta. E que porque eu não gosto ninguém pode gostar. Amigo, Pode cada um gostar. gosta do que quiser. E eu quero... A minha sociedade, pra mim, a sociedade tinha que ser assim. Cada um gosta do que quer, respeita o outro e acabou. Então, beleza. Não afeta o outro e já era. Pra fechar, Isabela, o que você gostaria de deixar como uma mensagem, um incentivo ou um tapa na cara pra quem tá assistindo ou ouvindo? Tapa na Tapa na cara. cara. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é exatamente esse meu lema que eu acabei de falar para vocês, sabe? Que muita coisa na nossa vida vai aparecer, vai acontecer, não vai nos agradar, mas a questão não é o que vai acontecer, é como vamos lidar com elas. Né? Então, pensar em estratégias, existem coisas que nunca vão mudar, né? Talvez a sociedade passe aí todo o resto da sua existência pintando os corpos gordos como feios e incapazes. Tá, mas você vai fazer o quê em relação a isso, né? Ou você emagrece ou você vai ter que lidar com isso. Então, se a sua opção não for emagrecer, que você encontre uma maneira de lidar com isso e que você viva bem, sabe? Que você viva tranquilo, que você comece a... Eu acho que tem uma coisa muito importante, tem uma frase de um livro chamada Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Ele diz assim, as pessoas têm culpa daquilo que fazem com a gente, mas só nós temos a responsabilidade de lidar com elas. Então, não importa o que uma pessoa fez com você, né? É você que vai ter a responsabilidade de lidar com isso. Então, que a gente aprenda a lidar com o que os outros dizem, que a gente aprenda a lidar com o que a sociedade impõe. Porque, no final das contas, não adianta a gente ficar reclamando, militando no Instagram, discutindo isso e compartilhando mensagens se a gente não faz nada de diferente.
É isso aí. Isso aí que você falou, tem um provérbio chinês que diz que as pessoas só vão pisar em você se você se deitar. É basicamente isso aí. Para fechar aqui, depois Ivo pode falar. Só uma coisinha. Quando eu esqueci de falar uma coisa que eu fazia quando eu era pequena, que era assim, quando as pessoas me chamavam de gorda, eu dizia assim, isso, deixa eu ver, né, quarta ou na quinta, eu tenho uma memória muito fresca da quarta e da quinta série, porque eu amava a quarta e a quinta série, mas eu lembro que tinha um amigo meu, que ele sempre falava assim, sou gorda, sou não sei o que, tem que fazer dieta, aí eu falava, eu sou gorda, posso emagrecer, você que é feia, nunca vai poder ficar bonita. Então, assim, às vezes o caminho é você me atacou, eu vou te atacar. Rebater. Como eu falei, pô. O diálogo nem sempre resolve. Não é violência não, viu, Marcelo? Não é violência, não tô concordando com você, não. Mas não, eu acho que... Eu sou gorda? As pessoas são maldosas. Toma aqui. Não, peraí. Eu sou gordo mesmo, mas você sabe, tu é. E aí, você é feio também. Mas tu é feio, bicho. É aquela luta da ofensa. Vamos ver quem vai ofender mais. E no final, quem é que ganha? Tipo a encarada do UFC, tá ligado? Vai jogar? Tipo, testa com testa que vai jogar? Sim. Meu posicionamento como estudante aqui de nutrição, tipo, da área de saúde, é assim, tipo... a obesidade é uma doença, pessoal. Tipo, preciso que vocês entendam isso. Ela é inflamação crônica de baixo grau, ela desenvolve vários fatores de risco para várias comorbidades. Então, procure um médico ou um nutricionista para você entenda que a sua saúde é mais importante do que a sua aparência também. Isso é um ponto porque afeta outras pessoas também, tipo seus pais, seus irmãos, afeta eles também, que eles querem ver você bem. Só que entenda que a sua aparência não te define. Então, para mim, são esses dois pontos. Ivo, vai lá. Para mim, são esses dois pontos aí. Eu, como estudante de contabilidade, não tenho nada a falar sobre peso. Entendeu? A não ser que seja o peso argentino, fora isso. Essa piada foi boa. Valeu, galera. Isabela? Ô, Massal. Isabela não tem nada para falar? Pera aí, Massal, ele é assim, né? Tem que deixar a pessoa falar. Eu não faço nutrição, mas eu também tenho conhecimentos nutricionais. Eu acho que a obesidade ela é um fator de risco, mas ela não nos impede, ela não nos impede de levar uma vida mais próximo ou mais saudável possível, né? Então, eu acho que falta um pouco de... Há muita gente que diz emagreça, mas há pouca gente que diz vamos fazer um exercício comigo, vamos dançar, vamos correr, você é capaz, você pode nadar, você pode não sei o quê, você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit, né? Eu sou uma pessoa que faço muita atividade física, das mais variadas possíveis, e uma coisa que eu sempre acho estranha é porque só tem eu de gorda na turma. Então, eu não sei se o problema é porque as pessoas não se veem dentro desses espaços ou se esses espaços acabam muitas vezes excluindo essas pessoas. Então, dizer para você que é gordo, ou que está um pouco aí só acima do peso, ou que acha que não pode fazer alguma atividade física, faça. Né? Porque a gente vai fazer bem para a sua saúde, magro ou gordo. Então, a gente vai fazer outro podcast, então, para falar sobre isso aí, que isso aí dá para falar um tema, fica um tema legal também. Galera, é isso aí. Agradeço a presença de Isabela, brigadão aí por ter aceitado o convite. Foi muito legal. A conta para fazer o Pix. 10 conto. Valeu. Então é isso aí. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Também a nossa conta no Spotify, se quiser só ouvir o podcast, tá lá, se inscreva. Não esquece de apertar o botão do coração lá. Isabela, quer passar teu Instagram? Para se alguém, por exemplo, quiser falar contigo, quiser te seguir. Sim. Posso deixar meu Pix? Vai que alguém quer me ajudar aí. Mas brincadeira, meu Instagram @BelaMachado, Bela com 2A, Machado também com 2As. Então é isso, pessoal. Aí vocês já tem o Instagram dela, sigam o @podpoucas lá no Instagram também. E é isso, galera. A gente volta aí muito em breve com outros convidados. E a Isabela vai voltar aqui também. Ela vai voltar muito porque vai ter vários cortes sobre esse podcast. Então ela vai também vai voltar porque a gente vai gravar outros e o bagulho é louco. Valeu, falou. Tá bom, tchau, gente. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso, Bela.